8h05. Boa noite a todos, a graça e a paz. Como prometido, né? Eu tinha colocado aí logo hoje cedo, né? Que hoje nós iríamos dar um encerramento sobre o assunto que a gente já vem aqui já há algumas semanas debatendo, né? Sobre esse ano que nós vamos entrar aqui um pouco sobre o estudo de seitas e heresias, né, que existem em nosso meio. E a gente começou a tratar esse ano com um ensinamento para a gente poder conhecer um pouco sobre o que é o Espiritismo, né? Todas as suas facetas, todos os seus argumentos, né? Todos os seus meios que são utilizados de forma que venha a atrair novos adeptos, né? E a gente vem aqui já há algumas semanas tentando aqui expor, né, pelo menos um pequeno panorama de como funciona esse segmento religioso, ok? E a gente viu bastante coisa, né? Para você que acompanhou, você que não vinha acompanhando aí, como eu sempre falo, é só você entrar aí no meu canal, no YouTube, né? Que tá lá, é numerado as aulas que nós fizemos nas semanas passadas, né? E você pode pegar da primeira para que você venha entendendo todo o contexto ali a qual a gente vem trabalhando no decorrer dessas semanas, ok? Então, a gente falou muita coisa, muitas questões, né, que envolve todo o sistema aí que essa linha espírita ela ensina, as posições que ela defende com relação até mesmo à sua existência. Então tá tudo aí, ok? Tá tudo aí. Para hoje a gente vai apenas dar só uma pequena pinceladazinha para concluir sobre o ensino espírita, ok? Principalmente o ensino espírita kardecista. Então, para você que não acompanhou, eu recomendo você volta aí. A gente vai aqui, como sempre, fazer aquele pequeno panorama, né, para mostrar as coisas que já vimos falando desde o início lá, para a gente aqui fazer apenas uma pequena conclusão final, ok? Então, como prometido, né, lá no início, se você voltar lá, você vai encontrar lá que a gente já falou um pouco. Nós falamos aqui sobre a existência de como foi a origem, né, desse segmento, né, dessa religião, como foi que ela surgiu, onde ela surgiu, os meios que foram utilizados para que ela ganhasse peso e ela se expandisse por todo o globo, por todo o mundo. A gente viu aí a sua origem, desde lá daquelas irmãs Fox, até chegar, né, ao seu grande arquiteto, seu pseudo, né, Allan Kardec. A gente viu lá as suas origens. Depois a gente viu um pouquinho de como é que ela se subdivide, né, as suas formas de se dividir, as suas vertentes, né, até mesmo as suas aversões de uma com a outra, o que uma vertente concorda, a outra vertente não concorda, uns aceitam dessa maneira, outros não veem dessa maneira, né? Na Europa tem uma roupagem diferente, aqui nas Américas tem uma outra roupagem, há uma mistura de uma com a outra, ora ela imita isso, ora ela imita aquilo, então ela é uma verdadeira camuflagem, ok? Ela tem várias vertentes que se camuflam e de uma forma tão bem ali elaborada que fica difícil até você saber discernir que realmente segmento eles estão ali querendo infiltrar dentro para atrair novos adeptos. Então ela tem várias ramificações e várias vertentes. E é muito bom você ter cuidado para que você não caia nesse laço aí, seja envolvido nisso aí, tá ok? Depois a gente viu ali, né, alguns dos seus principais ensinos, né, que são as suas doutrinas, o que eles ensinam, como eles utilizam essa forma de ensino para agarinhar novos adeptos, né? Vimos também ali como é a sua forma de pensar, como eles ensinam a questão da reencarnação, que é praticamente um dos pilares do ensino espírita, é a reencarnação. Né? Como nós temos ali algumas comparações, como por exemplo o cristianismo, né? O cristianismo bíblico, né? A sua doutrina, a sua base principal lá é a ressurreição. Se você conseguir destruir a ressurreição, você consegue destruir o cristianismo, ok? Assim como o espiritismo tem a sua doutrina fundamental
o seu sustentáculo, assim também o cristianismo também tem o seu sustentáculo. E a gente viu lá que um dos pilares principais ali da doutrina espírita é a doutrina da reencarnação. E aí nós vimos aí, eu mostrei algumas coisas, né, de como é que eles entendem e eles interpretam utilizando as Sagradas Escrituras. Livro que eles não aceitam, né? É contraditório, não é contraditório, mas é isso que você está aqui ouvindo, né? Eles não creem na Bíblia, não serve de nada para eles nos seus ensinamentos, né? Porém, eles utilizam para fundamentar suas crenças que são absurdas, né? Como eu bem mencionei aqui, a gente fez aqui um panorama pequeno sobre de onde eles tiram esse ensinamento da reencarnação, né? Com passagens totalmente fora do seu contexto, descontextualizadas para o quê? Para poder validar a sua forma de interpretar as Sagradas Escrituras. Ok? Cadê? Eu estou com uma aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Essa aqui. Eu gosto muito de usar essa que é a minha Bíblia Xodó. Ok? Dá para ver aqui, ó, Bíblia Sagrada, certo? Tem aqui o coração que pulsa. Ok? A Bíblia é a palavra de Deus. Então eles não creem na palavra de Deus em totalidade. Eles pegam junções e partes, né? E quebram o seu contexto para se amoldar ao que eles querem crer. E aí utilizam isso para sustentar as suas doutrinas absurdas. Como uma delas, que é o seu sustentáculo, que eu falei, doutrina da reencarnação. Eles utilizam lá aquele texto lá do Evangelho de João, onde Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, né? E a gente viu aí, eu mostrei nas aulas anteriores, que eles utilizaram uma versão antiga, né, de um padre, adulteraram o seu contexto para validar, certo, as suas ideias, e aí eles empurram para frente sem uma verdadeira ferramenta clara de hermenêutica, sem uma exegese, ok? Então fica complicado quando você não tem conhecimento do assunto. Um abraço aí, meu grande amigo aí, Carlos André. Você fez aqui um comentário, mas eu não posso agora aqui a gente interagir porque tira aqui a minha linha de raciocínio, mas depois eu comento aí e a gente teóloga faz aquele debate legal, tá ok? Deus te abençoe, meu irmão. E a outra questão que nós aqui também falamos aqui sobre as doutrinas espíritas, que está ligado também a um outro ensinamento que é tido também como um sustentáculo do espiritismo, que é a famosa comunicação com os mortos, ok? Né? E que você pode ter contato, né? Quando você tem um médium lá, né? Para ele usar a necromancia, eu já expliquei o que é isso aí, a comunicação com mortos, ok? E aí você pode falar com entes queridos seus que já faleceram para lhe trazer supostas revelações para o seu futuro, a sua vida amorosa e seja lá o que você está disponível a aceitar como verdade. E eles também utilizam o quê? Para manter isso, o que é que eles utilizam? A Bíblia. Eles dizem que a Bíblia, ela valida a comunicação com mortos, e o texto central que eles gostam de utilizar é lá de 1 Samuel, capítulo 28, onde a gente vê lá, né, o rei Saul, onde vai em busca lá de uma pitonisa, né, a linguagem pitonisa aqui, ou seja, de uma espírita, de uma mediunidade, para querer fazer contato ali, né, e ter um contato de Deus em resposta àquela situação a qual o Saul se encontrava. E nós fizemos ali um pequeno, não é uma pequena, mas sim um pequeno panorama rápido ali, né, destrinchando tintim por tintim ali, exegeticamente, é claro que não 100%, mas segundo as minhas possibilidades, e vimos ali que realmente é impossível. E outro texto que a gente poderia ter mencionado naquele dia é uma passagem do Novo Testamento, né, onde ali Jesus narra uma história lá em Lucas capítulo 16, onde está ali narrado a história de um rico e de um mendigo que jazia ali à sua porta, ok?
e que ele desejava ali alimentar-se das migalhas que aquele rico tinha. E diz o texto que um morre, os dois morrem, só que ambos vão para regiões diferentes, né? E segundo o Espiritismo, ali há uma comunicação de mortos. É verdade. Só que detalhes, só um detalhezinho aqui que a gente já, para não se aprofundar muito nessa questão e nessa passagem. Ali está havendo comunicação? Sim, está havendo comunicação, mas comunicação de quem? De mortos com vivos ou de mortos com os mortos? É uma comunicação dos mortos com os mortos. Não é uma comunicação dos mortos com os vivos. E Jesus utiliza essa narrativa aí para explicar algo que não está ligado à comunicação de mortos com os vivos, mas uma outra questão que o contexto ali envolve todinho para condenar ali a avareza dos fariseus. É esse que a ênfase desse texto aí, é essa condenação de Jesus contra os fariseus. Apesar dele jogar luz para um outro assunto que está além da vida após morte, mas, por exemplo, eles utilizam essa passagem também para validar que a Bíblia está aqui. A Bíblia está dizendo que tem comunicação de mortos com vivos. Esse texto aqui não ensina comunicação de mortos com os vivos. Até porque é comunicação do rico que morreu e foi lançado em um local de tormentas. Já podemos aqui tirar aqui um ensino de Jesus sobre um local que, dependendo das suas ações, você é lançado em um local bom ou um local ruim. Não existe meio termo. Já condenando de cara aqui a doutrina católica romana do purgatório. Esse texto aqui já condena de cara já esse ensinamento. Aqui não houve chance para esse rico, para a intercessão dos vivos, depois ser tirado desse local de tormento e ir para um local de bênçãos, como é ensinado no catolicismo romano. Então só esse texto já condena de cara a doutrina ou o ensinamento do purgatório. A comunicação estava acontecendo entre esse rico que morreu e foi levado, a Bíblia diz lá, inferno, dependendo da versão que você tiver em mãos. A palavra Hades do grego está relacionado ao inferno, dependendo do contexto e como você está utilizando, ou como você vê essa palavra no seu contexto, na sua etimologia. Eu não vou entrar muito aqui porque o meu base aqui não é esse, é apenas dar uma conclusão geral sobre o que nós vimos em todas as aulas sobre o Espiritismo. Tá ok? Então, esse texto aqui tá menção do rico que morreu para um local de tormentas, que ele mesmo fala que está sendo atormentado. E a sua comunicação está sendo com uma outra figura que ele viu presente lá, que ele chama de pai Abraão, que também pode ser uma referência a Abraão, que está falecido, que morreu, já faz, lógico que Abraão morreu, mas a comunicação ali é entre mortos. Então está entre ele e entre Abraão, que ele chama de pai Abraão. E ao mesmo tempo também nessa região ele vê o mendigo Lázaro, que está em uma região de bonança, de alegria, junto com o pai Abraão. Então o diálogo ali é entre mortos, não entre mortos e vivos. É só você observar o texto e ler o contexto ali com clareza, que você vai observar que a comunicação ali não é entre mortos e vivos, mas apenas na região onde se encontram os mortos. Mas o Espiritismo, com seu cinismo e com seu sarcasmo ali, sagacidade bem elaborada, pela sua mansidão no linguajar, nas palavras bonitas, filosoficamente bem colocadas, convence você que não tem conhecimento da palavra e você é arrastado para esse embudo. Então, repetindo, essa passagem de Lázaro e do rico não é uma passagem clara ou que ensina a entre mortos e vivos que eles utilizam. E esse ensino é um ensino que é condenado. Eu deixei bem claro aí, se você vou buscar nas lives anteriores, que é impossível comunicação de vivos com os mortos. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse condena essa tal prática. E quem a faz, segundo Deus, é abominável perante seus olhos. E é passivo e sujeito do inferno, ok? Então, essa aí praticamente são os dois pilares do Espiritismo. O ensino da reencarnação e o ensino da comunicação com os mortos. Então, como prometido, para que a gente não se estenda muito mais, como eu bem frisei, a gente vai apenas aqui hoje fazer apenas uma conclusão geral sobre o que a teologia espírita, né,
A princípio, a teologia espírita ela é muito confusa e contraditória. Primeiro, porque eles não creem na palavra de Deus. E se for falar sobre teologia, teo, são duas palavras, teo e logos. Teo se refere a Deus, logos, palavra. Ou seja, o estudo da palavra sobre o ser Deus. Sobre o ser Deus não é teologia, é teontologia, onde a gente vai estudar sobre o ser de Deus. E teologia é estudar sobre todo o compêndio geral que está relacionado na palavra de Deus. E aí tem suas vertentes, como soteriologia, pneumatologia, escatologia, eclesiologia e por aí vai, ok? Então, em se tratando da teologia espírita, já fica difícil chegar a um ponto de conclusão, porque até eles mesmos se confundem com os ensinos. Vamos aqui fazer uso hoje deste material. Está aqui, ó, Manual de Apologética Cristã, tá ok? A gente vai encerrar o nosso assunto aqui hoje, fazendo aqui uso desse pequeno material, que a gente vinha, no decorrer das aulas, fazendo uso desse pequeno livreto aqui, ó. Não sei se vocês se lembram aqui dele. Sobre essas conclusões gerais, eu vou usar esse outro material que tem aqui em mãos. Nós também estamos aqui fazendo uso também desse material aqui, ó. A gente aqui também fez um pouco de uso desse material, ok? E tinha outros aqui que a gente poderia mostrar, mas aqui não é para mostrar livro, ok? Mas apenas para darmos aqui uma conclusão geral sobre o ensino do espiritismo e o seu perigo, tá ok? E a gente vai encerrar aqui mostrando quais são os conceitos que o espírita, ou o ensino espírita tem sobre a palavra de Deus, sobre Deus, sobre Jesus, sobre demônios e Satanás e sobre o inferno. Qual é a perspectiva? O que é que o Espiritismo ensina sobre esse material que a gente pode aqui fornecer? A princípio, logo de cara, como eu já falei nas outras aulas anteriores, né, sobre a palavra, sobre a Bíblia, eles não creem de forma alguma. Eles só a utilizam nos locais aonde lhes convém. E isso está relacionado apenas não só para o Espiritismo, mas para toda área que está envolvendo religião. Por exemplo, já aqui adiantando, né, o nosso próximo segmento que nós vamos começar a estudar vai ser as testemunhas de Jeová, ok? Para você que está aqui me acompanhando, então fique esperto que a semana que vem nós já vamos começar destrinchando o que é as testemunhas de Jeová, tá ok? Então, em relação ao Espiritismo, né, as testemunhas de Jeová também não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, a não ser que seja a sua própria versão, ok? Então, por aí vai. Então, tem várias denominações, várias correntes que têm os seus materiais de subsídio extra, seu material extra. Ou seja, só a Bíblia não é suficiente, tem que ter um subsídio extra para ampliar, né, a sua forma de visão e de ensinamento sobre a Deus, assim dizer. Então, ó, os espíritos eles recusam aceitar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Eles fazem uso dela, eu estou aqui lendo o livro agora, tá ok? Ó, para justificar algumas de suas crenças em alguns textos bíblicos, ó, selecionados e interpretados fora do contexto. Que foi aquilo que a gente já viu em aulas passadas como a questão de Jesus e Nicodemos sobre o novo nascimento. Eles trocaram a versão, mudaram o contexto para o quê? Para fundamentar as suas ideias com relação à reencarnação. E a gente sabe ali muito bem que o texto não apoia de forma alguma a doutrina da reencarnação. Eles utilizam João Batista como sendo a reencarnação de Elias, e nós vemos ali que o contexto está quebrado, está fora do contexto. Eles pegam palavras do próprio Jesus, que o próprio Jesus afirmou que João Batista era o Elias que vinha. Mas ali há uma semântica no texto, há uma forma de se interpretar as próprias palavras de Jesus. Enquanto que o próprio João Batista, quando foi indagado, ele disse, não, eu não sou não, eu não sou Elias. Então, você está vendo que eles pegam, né, textos fragmentados, descontextualizados, deturpados para validar os seus ensinos, ok? O que é que eles acreditam? Interessante aqui, ó, que o livro aqui vai dizer o seguinte, ó. Como eles não acreditam na Bíblia, mas, ou seja, eles acreditam
que eles são a terceira revelação de Deus. A primeira foi Moisés, a segunda é Cristo, e a terceira é quem? Quem é? Allan Kardec. Ele se intitulou o outro Consolador. Então, ou seja, por que eles não acreditam na Bíblia? Aqui já a gente já pode fechar com chave de ouro. Se eles já são a terceira revelação, então para que a Bíblia? Se eles por si só são a terceira revelação de Deus para o homem, como o próprio Allan Kardec se intitulou. Ok? Ou seja, eles têm o quê? Os escritos de Allan Kardec. Aquilo que eu falei, né? Muitas seitas não se contentam em utilizar apenas a palavra de Deus. E quando as utilizam deturpada, fora de contexto e auxiliada ao quê? Ao seu material revelado pelo seu profeta. Assim como o adventismo do sétimo dia tem a sua guru, a sua profeta. Quem é? Ellen Golden White. Os livros, os escritos dessa mulher, desta falsa profeta, está acima da palavra de Deus. Você é adventista? Não se chateie não. Vai ler a Bíblia. Ok? Mas é a verdade que a gente tem que falar. Então eles, o argumento é esse. Nós temos a revelação, nós somos a terceira. Para que a palavra de Deus? Então eles não aceitam. Aí eu lhe pergunto, então, diante de um parecer desse que nós estamos falando para você, pode ser cristã essa pseudo-religião? Ela se intitula uma religião cristã. Ela pode ser cristã com esse conceito com relação à palavra de Deus? Com certeza ela não pode ser considerada cristã. Então, essa é a teologia espírita. A teologia deles está embasado nos livros, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou nos livros dos mortos, e por aí vai. Toda a literatura feita, né, ali por Allan Kardec e pelos seus supostos sucessores que vieram a ficar no seu lugar. Outra coisa que o Espiritismo tem. Qual é a posição do Espiritismo com relação a Deus? Para eles, Deus, quem é Deus para o Espiritismo? É um ser pessoal, é o Criador de todas as coisas que se manifesta de forma pessoal para as suas criaturas. O Espiritismo, na verdade, a sua corrente com relação a Deus é uma corrente chamada de deísta. Ou seja, muitos espíritas eles se dividem nas suas vertentes, como a gente explica lá. Então, para alguns espíritos, eles se consideram o quê? Deístas. Outros se consideram o quê? Panteístas. O próprio Allan Kardec, nos seus escritos, ele deixa muito claro que ele tinha a sua visão de Deus, uma visão o quê? Panteísta. Vamos explicar aqui um pouquinho o que é uma visão deísta. Ou seja, é um Deus que criou todas as coisas, criou o cosmos, porém, ele não se mantém mais em contato com as suas coisas criadas. Ele está longe, não quer nem saber. É esse o conceito que alguma linha espírita crê. Isso é chamado de deísmo, bem distante, né? Ou seja, é como, por exemplo, esse meu relógio aqui, ó, não sei se a câmera vai focar. Não sei se ela está focando aí, ó. Ele é um relógio automático, ou seja, eu tenho que dar corda nele para que ele venha a ter o seu funcionamento correto. Ou seja, então, o conceito de Deus é, ou seja, é como um relojoeiro que fabrica um relógio, dá corda nele e agora se vire, vá trabalhar. Não tenho mais contato com você. Então, essa é a questão deísta, que os espíritas, em algumas de suas vertentes, eles têm esse pensamento. Quando a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, qual é o conceito que nós vemos de Deus com relação às criaturas que ele criou? Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, ó, Atos capítulo 17, certo? Vamos ver se Deus realmente se mantém distante da sua criação. Aqui são palavras do apóstolo São Paulo. Olha o que foi que o apóstolo São Paulo disse com relação à distância de Deus com as suas criaturas. Atos 17, a partir do 24. Olha o que diz assim, ó. Diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui tem um contexto. Cuidado para não deturpar minhas palavras, ok? O meu foco aqui não é mostrar essa questão se Deus habita templo, não é isso. Mas a distância dele com suas criaturas, certo? É isso que eu quero frisar. Porque muitos utilizam esse texto aqui para dizer que Deus não está presente na igreja. Ele está no coração de cada um. Cuidado com essa interpretação aí, viu? Ela está equivocada e descontextualizada. Vamos lá, versículo 24 ainda diz o seguinte, 25, ó. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, ó, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida. Respiração e tudo mais. Verso 26, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O que mais? Ó? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ó. Para o quê? Olha o versículo 27. Ó. Para buscarem a Deus. Um dos propósitos do homem é buscar a Deus. Mas segundo o Espiritismo não há como, porque Deus está muito distante. Vamos ver se realmente ele está distante. Olha o que aqui o apóstolo São Paulo diz. Para buscarem a Deus. Ó. Se porventura, ó, tateando, o possam achar. Ele aqui usa a figura de um cego, que o cego ele anda assim, ó, batendo nas horas, assim, tateando, até chegar perto e encontrar as coisas. Paulo diz, ó, que até dessa maneira tem como você encontrar a Deus. Tá vendo aí, ó? Bem que não está longe de cada um de nós. O apóstolo São Paulo disse que Deus não está longe de cada um de nós. Até se você, se fosse cego, andando, tateando, você consegue encontrar a Deus. Então essa ideia deísta de que Deus não está mais é totalmente uma forma de dizer que Deus não existe mais. Que Deus não se importa, que Deus não está preocupado com suas criaturas. É um conceito errôneo sobre o próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6... afirma que Deus está interessado no homem, ok? Ó. Outra visão também espírita sobre a questão de Deus é que alguns têm uma visão panteísta. O próprio Allan Kardec deixou frisado muito bem isso nos seus escritos. O panteísta é o quê? É aquela corrente que vem lá do hinduísmo, que Deus é tudo em todos. Deus é uma vaca, Deus é um boi, é um inseto, é uma borboleta, é qualquer coisa, é Deus para eles. Isso é uma forma de quê? De querer despersonalizar ou descaracterizar o ser de Deus. Olha com o que é que eles estão mexendo. Forma panteísta. O próprio Allan Kardec deixou escrito, ó, Deus é uma inteligência suprema, dividida de qualquer jeito que você queira imaginar. E quando a gente vai olhar claramente, a Bíblia expressa de Gênesis a Apocalipse que Deus é um ser pessoal, porém soberano, mas se apresenta de uma forma pessoal para as suas criaturas. No contexto de, por exemplo, Êxodo 31, 18, fala que Deus escreveu os mandamentos com a ponta do seu dedo, as tábuas da lei, por exemplo. Lá em Isaías capítulo 59, por exemplo, né, diz que Deus não tem ouvidos que não possam ouvir, ou que suas mãos está presa que não possa segurar. Então a Bíblia ela utiliza uma forma de linguagem, né, que mostra características pessoais para Deus. A Bíblia diz que Deus encontrou a Davi um homem segundo o seu coração. É uma linguagem poética, né? Ou seja, mostrando Deus com sentimentos, uma pessoa que tem coração. Não, o texto aqui não está dizendo literalmente que Deus tem o órgão, porque o próprio Jesus disse que Deus é espírito e espírito não possui órgãos humanos, mas ele se manifesta de uma forma humana, com personificação humana, ok? Então aqui a gente pode observar claramente que o espírito ele deturpa o ser de Deus. Ou seja, menosprezam a sua soberania, a sua existência pessoal, o seu contato pessoal com suas criaturas. Então, devido a essa característica espírita, nós não podemos considerar o espiritismo como uma crença cristã. Por isso que é denominado como uma seita segundo as correntes apologéticas, ok? Por exemplo, lá em Jó
né, diz que Deus, ele fala, e outras passagens diz que Deus falou o tempo todo. A sua palavra é a sua fala escrita. A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus escrita, ok? Allan Kardec, em sua obra O Livro dos Espíritos, afirma que Deus é único. Olha que interessante, não parece contraditório com o que eu estou dizendo. Mas, ou seja, quando Allan Kardec ele vem trazer essa afirmação de que Deus é único, certo? Não é uma afirmação de que ele crê na personificação de Deus, mas é apenas uma forma dele fazer, sabe o quê? Contrariar e não crer na doutrina da Trindade. Ele parece querer afirmar que ele crê numa corrente monoteísta, mas a verdade não é essa, mas sim descaracterizar a doutrina da Trindade, porém, uma doutrina clara de Gênesis a Apocalipse, complexa, reconhecemos que ela é complexa, mas ela está visível de Gênesis a Apocalipse. E ele, ao afirmar em seu livro que Deus é um Deus único, é uma forma sorrateira de querer extrair o ensinamento da Trindade sobre Deus, ok? Qual é o conceito espírita sobre Jesus? Quem é Jesus para o espiritismo? Quando você vê aí um espírita falando sobre Jesus, de qual Jesus esse espírita está falando? Desse Jesus aqui histórico, bíblico, e que hoje está sentado à destra do Pai, ou de um outro Jesus que o próprio Jesus falou que muitos viriam dizendo ser o Messias? Eles rejeitam, a princípio, a deidade de Jesus, ou seja, a sua divindade, a sua existência divina antes da sua encarnação, antes de ser preparado ali um corpo para Cristo, ok? Então eles não creem. Quem é Jesus para o espiritismo? É apenas um espírito que foi a perfeição de Deus, em outras palavras. Ele foi aquele que conseguiu atingir a perfeição de Deus e que ninguém mais consegue, a não ser pelo processo espírita do karma, né? Nasce, morre, renasce, morre, até atingir o ser perfeito de Deus, como Jesus atingiu. Vamos ver aqui mais alguma coisa interessante. Eles aqui têm o mesmo argumento das testemunhas de Jeová, né? Que a gente vai ver aqui que eles adulteraram também a expressão que está lá no Evangelho de João, não é nas cartas de João, mas no Evangelho de João, no capítulo 1, né? E que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. As testemunhas de Jeová deturparam esse texto e acrescentaram ali era expressão e a palavra Deus com D minúsculo. Ou seja, uma forma de quê? De subtrair a deidade de Cristo. É o que o espírita faz. Eles utilizam aqui esse argumento aqui como uma sociedade de vigia, ó, certo? Ó. E outra coisa interessante que eles também não crêem nesse contexto é porque eles dizem que nesse contexto, onde aparece Jesus como sendo Deus, ok? Ali não são palavras de Jesus, mas são palavras do apóstolo João. O que é que eles querem dizer com isso? Que quando são palavras do apóstolo João, a inspiração ela é de João e não a inspiração de Deus. Ou seja, é uma forma que eles querem dizer, sabe o quê? Que na Escritura existem partes que são inspiradas e partes que não são inspiradas. Isso aí, né, foi onde começou a surgir a teologia de quê? Liberal. Principalmente com Calbart, né? Que ele não cria que a palavra de Deus era a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. O problema é, se chegar para um cara desse que tem essa ideia, pedir para ele saber mostrar aonde é inspirado e aonde não é inspirado. Qual é o critério para esse argumento? E eles inventam 1001 respostas com base em argumentos filosóficos. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é toda. O apóstolo Paulo disse para o seu sucessor Timóteo, né, numa forma aqui de linguagem, estou dizendo que ele foi o sucessor literalmente, né? Mas segundo muitos historiadores, Timóteo ele foi um que também depois segurou ali o cajado de Paulo e continuou a obra de Paulo na sua vida missionária, ok? Ele disse que a palavra de Deus ela é toda inspirada, de Gênesis a Malaquias, viu? Calma. Cuidado para não pegar essa minha fala aqui agora, cortar ela e dizer que eu só estou dizendo que a Bíblia só é inspirada de Gênesis a Malaquias.
Porque na época em que Paulo escrevia, a escritura que Paulo utilizava para pregar era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava em fase de confecção. Quando você vai ver as cartas do apóstolo São Pedro, né? Pedro, ele chega a comparar de pé de igualdade os escritos de Paulo com os escritos do Antigo Testamento na sua inspiração e infalibilidade. Tá ok? Então, eles utilizam isso para minimizar cada vez mais a palavra. E ao mesmo tempo minimizar a divindade de Cristo. Ou seja, ó, para o espiritismo kardecista e as suas vertentes, o que diz aqui o livro? Jesus é colocado no mesmo nível dos grandes filósofos ou fundadores da religião do passado, como Sócrates, como Buda, Confúcio, Zoroastro, Maomé e outros. Socialmente falando, ó, os espíritos, socialmente falando, agora pessoal, o que é que o livro vai dizer? Os espíritos, ó, se apresentam como pessoas amáveis, não é? Já falou com o espírito já para você ver, né? Ali a singeleza, tantas palavras que a gente poderia aqui colocar, né? A gentileza, a simplicidade, né? O carisma, a caridade, o amor fraternal, certo? Amáveis, ó, como pessoas amáveis, simpáticas, ó, cheias de boas intenções. Tem um dito popular assim, né? Que de boas intenções o inferno está cheio. É verdade mesmo. Ó, ajudando creches, né? Instituições filantrópicas, né? Só que é o seguinte, isso aí, para eles, nessa sua forma, né, é o meio de salvação que eles estão ali adquirindo com suas próprias mãos, certo? As caridades, né, é a forma de se obter salvação e de se mostrar boa pessoa. Quando você vai ler a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus diz, sabe o que? Com relação a essas boas obras, não estou aqui condenando as boas obras, porque as boas obras, como está lá, na própria palavra lá, né, elas são feitas por Deus. Para o quê? Vamos ler. Vamos ler. Efésios, capítulo 2. O que é que diz Efésios, capítulo 2, com relação a essa questão aqui que nós estamos aqui falando, ó. Olha só. Efésios, meu Deus, que tem aqui, que fomos constituídos, né, para as boas obras. É isso mesmo, Efésios capítulo 2. Eu vou ler do versículo 8, já mostrando a relação da salvação, a qual eles acham que a salvação é pelas próprias mãos, meritória. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ó, não de obras. A Bíblia condena, não é salvação por obras. Olha só. Para que ninguém se glorie. Olha só. Versículo 10. Ó. Pois somos a feitura dele. De quem? De Deus. Para quê? Criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para boas obras. Você pode ver o contexto, quando você não tem noção do que você está lendo aqui, parece se contradizer. Mas não é isso que o contexto está dizendo. Porque as obras não são meritórias de salvação. Obras são meritórias daqueles que já são salvos. Ficou claro? Olha só. No campo espiritual, eles são arrogantes. Por quê? Porque eles se denominam como a terceira revelação de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, ó. Certo? E uma coisa interessante. Olha o que o livro vai dizer em relação a essa questão. No campo espiritual, eles são arrogantes e presunçosos. Por quê? Porque eles já têm o evangelho segundo o espiritismo, ó, e não admitem, olha só, não admitem precisar de Jesus. Sequer consideram o espiritismo como religião. Olha que coisa interessante. E muito menos o aceitam. Interessante, interessante. Que quando, às vezes, muitos espíritas, né, desinformados ou infiéis ao seu próprio segmento, não, a gente não é uma religião. A gente é uma entidade filantrópica que ajuda o próximo. A gente não é religião. Não é interessante? Eles estão indo contra o próprio idealizador e sistematizador do seu ensino, Allan Kardec.
Porque nos próprios escritos de Allan Kardec, ele mesmo afirma que o espiritismo é uma religião. Mas quando você pega esses adeptos desinformados, ele diz, não, a gente não é uma religião. É como se você pegar um adepto da maçonaria, ele vai dizer que não é religião. Olha só, qualquer entidade ou instituição que em sua reunião há orações, rezas ou tudo que está ligado a essa questão de oração ou mundo espiritual, ela passa a ser uma instituição religiosa. Porque para não ser instituição religiosa, então não pode haver nada que esteja ligado com o mundo espiritual. Por meio de quê? De rezas, de cultos, de orações, seja lá o que for. E a gente viu aqui claramente, nesse livrozinho aqui, no seu código de mandamentos, que tem lá. E o que o primeiro são o quê? São orações especiais, focalizadas para que os espíritos bons façam parte daquele culto, naquele momento ali. Já é 8h45, se eu não me engano. A gente vai chegar aqui ao final. A gente vai concluir. Ok? O que é que a Bíblia diz sobre Jesus? O próprio Jesus mesmo, em várias vezes, ele se denominou Deus. Ele disse claramente, o apóstolo São Paulo, em várias passagens, atribui o mesmo valor que ele atribui a Deus, ele atribui também à pessoa de Cristo. O próprio Jesus disse que eu e o Pai somos um. É uma coisa interessante. Então não há como negar a divindade perante as Escrituras e minimizar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Então quando você encontra um espírita falando dizendo sobre Jesus, tenha cuidado, que o Jesus dele é o Jesus diferente. Não é o Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que têm fé na salvação pela graça. Então Jesus da boca do Espiritismo é um outro Jesus totalmente diferente. Se você observar os outros fundadores de religiões, nenhum teve a coragem de dizer que era Deus. Maomé nunca disse que era Alá. Confúcio, Buda, Zoroastro, todos esses falsos que passaram, nenhum deles teve a ousadia de dizer, eu sou Deus. Nenhum deles teve. E Jesus falava o tempo todo. Todos eles, se você for no túmulo, encontra lá a ossada podre deles. Vá no túmulo de Jesus. E não adianta vir com aquele argumento de 2000 anos atrás, que foi roubado e que esconderam, né, para ganhar fama. Esse é argumento científico, tá? E até mesmo a própria ciência também afirma a ressurreição de Jesus. Então, o conceito de Jesus na boca de um espírita é falso e mentiroso. É um outro Jesus, ok? E o cerne principal do espiritismo é o quê? Qual é a crença deles com relação a Satanás e demônios, a existência do mal na Terra? O que é que eles pensam? O que é que eles dizem? O que é que eles afirmam? Primeiro, Satanás não existem. Eles afirmam que Satanás não é um ser pessoal presente no mundo. É apenas a personificação do mal. Aí eu lhe pergunto, tudo bem, ele é a personificação do mal, mas de que mal? Qual é a existência desse mal? É complicado. É a mesma coisa você perguntar para um calvinista rígido, né? Um hipercalvinista, um supralapsariano ou um infralapsariano. Esses nomes aí filosóficos, que é só para embananar você e deixar você também envolvido nessa doutrina calvinista também, diabólica. Não acho ruim não, mas esse é o meu pensamento. Ok? Até que você me prove o contrário, o meu pensamento é esse. Mas e aí? Existe ou não existe? Né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra a sua existência e a sua personalidade. Ok? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Ele vai aqui dizer o seguinte, ó, os espíritas eles não acreditam na existência de Satanás e de seus demônios, ok? Afirmam que Satanás não é um ser real. A Bíblia mostra a sua clareza de começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Mas simplesmente a personificação do mal. Ó. Negam também, ó, como as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, a existência de um inferno ardente. Não vai existir punição, né? Parece até a doutrina, né? É universalista, não vai. Rapaz, ó, se isso fosse verdade, era tão bom. Se isso fosse verdade, eu não manteria mais a fé que eu tenho no Senhor Jesus. Apesar de minhas falhas, limitações, né?
Se não vai haver condenação, não vai haver inferno, não vai haver punição eterna, então para que seguir? Era bom, se isso fosse verdade, era a maior bênção do mundo, né? Ó, se não existisse inferno, se não existisse, guarde isso aqui, parece até uma loucura da minha parte, mas se não existisse inferno, eu não queria ir para o céu não, meu irmão, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque aqui é tão bom, que esses prazeres que esse mundo tem aqui, lá no céu não vai existir não. Lá vai ser outro tipo de felicidade. Esse pensamento aqui humano, carnal, pecaminoso, ele está limitado aqui a essa esfera aqui na Terra. Então eles não creem na existência do inferno. Então, ou seja, para você ver aí como eles minimizam a Jesus. O próprio Jesus falou em Mateus 25:41 que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, quando eles dizem que o inferno não existe, é mentira, para você ver, ó, automaticamente eles estão chamando Jesus de mentiroso. Tá vendo que o Jesus dele é diferente? Há aqui muitas coisas que a gente aqui poderia ler, mas para não se estender, como eu falei, eu já sei apenas uma pequena conclusão e fechar, mostrando aqui a visão espírita com relação a Deus, a palavra, a Jesus, anjos, demônios, inferno e por aí vai. Ok? Olha só, a própria Bíblia aqui vai advertir, por exemplo aqui, ó, há 29 referências sobre Satanás, ó, só nos evangelhos. Só no Novo Testamento, nos evangelhos, só nos evangelhos, faz 29 referências a Satanás, certo? Ó? E delas, ó, 25 são palavras diretas de Jesus. Então, quando eles dizem que não tem, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Aí já é uma prova de que quando eles mencionam Jesus, é um outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Se contradizem aí, certo? Olha só. Mateus 13:29 fala sobre isso, Lucas 10:18, 11:18. Então seria, portanto, uma afirmação muito obscura se Satanás não existisse como um ser pessoal. O próprio Jesus o foi testado cara a cara com ele, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E negar essa afirmação bíblica é negar a veracidade dos fatos bíblicos narrados pelo próprio Jesus na Bíblia. Ok? Outra coisa aqui interessante, quando a gente vai ver aqui algumas narrativas que a Bíblia apresenta, mostra ele como um ser pessoal, como um ser real, como um ser que mostra vontade própria, inteligência e até mesmo emoção. O próprio apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios aqui, ele faz referência no capítulo 11, né, dizendo que ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz para enganar os incautos. Conceito de salvação. A gente já viu aqui já algumas coisas, né, que praticamente do começo ao fim a gente vem aqui falando que o próprio Espiritismo não crê, certo, no sacrifício vicário redentivo expiatório de Cristo na cruz. Ou seja, o Espiritismo, como o próprio catolicismo romano, ensina a salvação pelas obras. É isso aqui que mostra, né? O próprio conceito mesmo do karma já é uma forma de demonstrar autossalvação num processo de nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, infinitivamente. Os espíritas, eles não reconhecem os efeitos redentivos da morte de Jesus. Ó. Afirmam que nem... Olha a afirmação que esses caras fazem. Está aqui no livro. Certo? Olha a afirmação do Espiritismo. Afirmam que nem mesmo Deus seria capaz de salvar alguém. Cada um, portanto, deve resgatar-se a si mesmo. É a doutrina da autossalvação. Irmãos, até aqui tá bom. Fechei o livro. Para a gente não se alongar mais. Porque eu prometi que era apenas conclusões finais. Então nós vimos nessa série de eventos aqui, meus amados, que eu acho que vai dar uns 7 vídeos, certo? Para você acompanhar. Nós vimos o que realmente é o Espiritismo. É claro que foi de forma bem reducionista, bem panorâmica, ok? Se a gente fosse aqui se aprofundar bastante em muitas coisas, levaria mais ou menos uns 4 a 5 meses para a gente trazer muita coisa, muito conteúdo para você ficar muito bem por dentro desse assunto. Mas aqui a minha intenção é mostrar o que realmente ensina esse segmento herético, antibíblico e anticristão, anti-Deus e anti tudo que está relacionado ao sagrado que vem da palavra de Deus, ok? Então nós vimos a sua origem, nós vimos a sua expansão, vimos as suas subdivisões, vimos os seus próprios desentendimentos entre eles mesmos com relação a vários tipos de ensinos que eles não têm uma conclusão. Então uns pensam de uma forma, outros pensam de outro, né?
É interessante que essa gente aí, né, quando vê o cristianismo bíblico, né, eles dizem que o cristianismo também não acha uma posição concreta, né? Então, e eles? E aí eles? Não é interessante isso aí, essa questão que a gente também aqui deve frisar, né? Que a gente, né, nós cristãos, somos acusados, né, de também sermos divididos. Devido... O que divide o protestantismo? A forma de interpretação bíblica. Mas dentro do protestantismo é unanimidade, salvação, Cristo Jesus. É unanimidade, Bíblia como palavra de Deus. É unanimidade, Espírito Santo como um ser na terceira pessoa da Trindade. Muitas questões que estão relacionadas a doutrinas bíblicas, né? O protestantismo em si, ele tem a mesma ideia. Formas diferentes de interpretação, mas que não entram em choque no seu todo, no geral. Ok? Então a minha intenção é essa, apenas deixar você a par da situação de como é que se mostra o Espiritismo dentro das suas subdivisões. A gente viu aqui, a gente viu o que eles ensinam, o que eles creem com relação à reencarnação, sobre a invocação dos mortos, e acabamos de concluir aqui agora sobre a sua forma de ver, né? Deus, Jesus, a salvação, como é que eles interpretam, não interpretam, mas a sua forma de crer sobre a existência de Satanás, dos demônios, né? Ou até mesmo do próprio inferno, que eles não creem em nada dessa questão aí, né? Então você pode ver que quando eles colocam dessa maneira, né, o inferno não existe, isso é mentira, isso é mentira do cristianismo histórico. Automaticamente, se você for conferir aí, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Então, você pode ver que quando eles mencionam Jesus em seus lábios, é outro tipo de Jesus, não é o Jesus aqui da Bíblia, ok? Então a minha proposta era essa aqui, era esclarecer você, né, sobre esse assunto, para você ficar a par do que realmente é essa religião, essa instituição religiosa. Não é uma instituição científica, filantrópica, filosófica, mas é uma instituição religiosa. É uma forma de religião, o Espiritismo. E ele está camuflado de cristianismo. Não é cristianismo, é espiritismo. E o espiritismo, segundo a palavra de Deus, é abominável aos seus olhos, ok? Então, se você não sabia, você pode voltar, você entra aí no meu canal do YouTube aí e você procura lá. Com essa agora é a aula final, conclusiva, são 7 aulas. Então você vai vendo passo a passo, ok? O que você não entender, você volta lá, certo? Assiste, reassiste. Se quiser, você compartilha aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas mais tenham conhecimento do perigo que é você fazer parte desse segmento herético, seita, chamada de espiritismo kardecista. Ok? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?